Bom dia a todos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre juros compostos, né? E aí o conceito é que no regime de juros compostos, eles são corrigíveis a cada período, né? E são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Então, dessa maneira, o valor da dívida é sempre corrigido à taxa de juros e calculado sobre esse novo valor. Então, vamos ver um exemplo aqui prático, né? Se a gente aplicar um capital de R$100, que tem uma taxa de juros mensal de 1% no regime de juros compostos, como que ficaria o montante ao longo do tempo? Então, no primeiro mês, a gente vai ter R$100, né? Mais 1% desse valor, que dá R$101. 1% é 1 sobre 100. No segundo mês, eu vou pegar o valor atualizado, que é 101. E vou calcular 1% em cima desse valor atual. Vai me dar R$102,01. No terceiro mês, eu vou pegar o valor atualizado do mês anterior, que é R$102,01, e vou calcular 1% em cima dele e somar com o valor que tinha. Vai me dar R$103,03. No quarto mês, eu vou fazer a mesma coisa. Pegar o valor atualizado do mês 3, calcular 1% em cima desse valor e somar com o valor anterior. Vai me dar R$104,06. E assim nós vamos fazendo sucessivamente, tá? Então, em cima disso, a gente chega na seguinte proposição. Que o valor aplicado, que a gente vai chamar de montante M, de determinado capital, né? O montante é o valor final do capital aplicado, no caso, sujeito a uma taxa de juros I. Uma determinada unidade de tempo, em N unidades de tempo, também a gente pode chamar de T, é dado por essa fórmula, né? O montante é igual ao capital que multiplicado pela 1 mais a taxa vezes o tempo de aplicação, tá? E a demonstração a gente faz de maneira indutiva, né? No primeiro mês a gente vai ter capital multiplicado por 1 mais a taxa. No segundo mês a gente tem capital vezes 1 mais a taxa, mais capital 1 vezes a taxa multiplicado pela taxa. E aí, colocando o capital em evidência, a gente chega que o montante no segundo mês é capital multiplicado por 1 mais a taxa ao quadrado. No mês 3 também, só que elevado a 3. E assim sucessivamente, até eu chegar no enésimo mês, no enésimo, né? O enésimo tempo, dependendo da unidade de medida que é adotada, capital vezes 1 mais a taxa elevada a n. E aí vale ressaltar aqui que a gente pode ver essa fórmula dos juros compostos como uma progressão geométrica, né, de razão 1 mais i, ou então trabalhar como uma exponencial. Em ambos os casos a gente pode trabalhar. Vamos ver aqui outro exemplo. Qual é o capital que deve ser aplicado a juros compostos durante 5 meses a uma taxa de 5% ao mês para resultar no montante real de R$12.000? Então, de acordo com a fórmula, montante é igual a capital 1 mais a taxa elevada a n. E aí, no caso, ele já me deu o montante daqui 5 meses, que é R$12.000, igual a C, que é o dinheiro que eu quero saber quanto que eu tenho que aplicar para que isso dê certo. Então, é 1 mais a taxa, que no caso é 5% ao mês, né? Elevado a 5. Então, isso aí vai me dar um montante de R$11.138,96. Lembrando que 5% é 5 sobre 100, né? Então, seria 0,05. Então, seria, na verdade, aqui capital multiplicado por 1 mais 0,05, né? 1,05. Isso tudo elevado a 5. Vamos ver outro exemplo aqui. Um capital de R$2.000 foi aplicado a juros compostos durante 4 meses, produzindo um montante de R$2.200. Qual é a taxa de juros? Então, agora ele quer saber o valor do I. Então, o montante é 2.200, é igual a 2.000, que é o capital,
vezes 1 mais a taxa elevada a 4. Aí ficaria aqui com 2.200 dividido por 2.000. Aí acharia a raiz quádrupla, depois faria menos 1 e acharia que a taxa é 0,0241, ou seja, 2,41% ao mês. Outro exemplo. Cristina pega um empréstimo de R$150 com juros de 12% ao mês. Qual é a dívida dela depois de 3 meses que pegou o dinheiro? Então, eu tenho que o capital é de 150, né? E que a taxa é de 12%. Então, aqui 12 sobre 100, que dá 0,12, né? Então, o montante vai ser de R$210,74. Aí, a gente também pode calcular para 6 meses, 7 meses. Então, se ela pagasse daqui 6 meses, a dívida passaria para R$296,08. Se fossem 7 meses, R$331,60. Então, o que a gente está vendo? Juros compostos, ele vai atualizando e vai calculando os juros em cima do valor do mês anterior. E a gente pode dizer o seguinte: o dinheiro ele muda no tempo. Então, a gente não pode comparar R$100 no mês de agosto e falar que é o mesmo valor que os R$100 no mês de abril desse ano, porque existem alterações, inflação, etc. Então, para eu comparar valores, eu tenho que ter todos os valores na mesma unidade de tempo. Então, eu teria que pegar os R$100 de abril de 2021 e trazer para agosto de 2021, ou o contrário, levar os R$100 de agosto de 2021 para abril de 2021 para poder comparar, para ver se realmente é o mesmo valor ou não. Vamos ver outro exemplo aqui. Thelma tem 2 opções de pagamento na compra de um celular. Ou ela paga em 3 prestações mensais de R$100, ou então em 6 prestações mensais de R$51. E aí ele dá algumas condições. Que o dinheiro vale 2% ao mês. Então, se ela investe R$100, ela recebe 102 após um mês. E a gente tem que saber qual é a melhor opção para ela, né? Então, a primeira opção, entre a primeira e a terceira parcela, né? E entre a segunda e a terceira, vai ter 2 meses e 1 mês de diferença em cada uma, né? Então, na primeira e segunda parcela vão valer o seguinte. Vai valer R$104,02 e na outra R$102. Então, se a gente somar isso aqui, ela vai pagar R$306,04. Já na segunda opção, se tiver 3 meses, né? A gente vai ter que ela vai pagar R$51 mais 1 mais a taxa de 2% elevado a 2, mais R$51 vezes a 1 mais a taxa elevada a 1, mais 51, R$303,16. Então, nesse caso, a segunda opção é melhor, porque ela paga menos juros, tá bom? Vamos de outro exemplo. José tem 3 opções de pagamento numa compra: à vista com 10% de desconto, em 2 prestações mensais iguais sem desconto, vencendo a primeira 1 mês após a compra, em 3 prestações mensais iguais sem desconto, vencendo a primeira no ato da compra. Então, qual que seria mais vantajosa se o dinheiro vale 5% ao mês? Então, a gente vai usar um valor numérico só para ilustrar, tá? Se ele pagar à vista, ele vai pagar R$81, que tem 5% de desconto. Se ele pagar em 2 prestações iguais, então R$45 vai ser o capital, 1 mais a taxa elevada ao tempo.
Então, seria R$ 42,86. Primeiro valor. E a do segundo, calculando o C2 aqui, seria R$ 42,00. Seria R$ 40,82. Não é isso? Então, no total, ele pagaria R$ 83,68. Então, até aqui, a mais vantajosa é a primeira opção, pagar à vista. E na terceira opção, né, que são parcelas de R$ 30. A gente tem que a primeira prestação é 30, a segunda é 1 mais a taxa elevada a 1, porque eu tenho que passar para o momento presente, mais 30 que multiplica 1 mais a taxa elevada a 2, dá R$ 85,79. Então fica claro que a opção C é a mais cara e a opção A é a melhor que ele tem. Aí vamos ver um exemplo aqui. Tem um capital de R$ 5.000 que é aplicado a juros compostos numa taxa de 2,5% ao mês. Qual é o montante se os prazos de aplicação forem de 5 meses? Então, a fórmula, capital 5.000, 1 mais a taxa já dividido por 100, né? Elevado a 5, vai dar R$ 5.520,40. Se forem 2 anos, então lembrar que um ano tem 24 meses, 2 anos tem 48. Por que eu peguei em meses? Porque a taxa aqui é dada por mês. Então, mais a taxa vai dar R$ 8.042,19. E é a última, né? Qual é o capital que deve ser aplicado a juros compostos durante 5 meses a uma taxa de 1,5% ao mês para resultar num montante de R$ 12.000. Então, 12.000 é a capital, 1 mais a taxa elevada a 5, que é o tempo. A taxa era de 1,5%, que é 0,015. Então, o capital vai ser essa divisão, 12.000 por essa taxa, vai dar R$ 11.138,96. E é isso.